Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Fábrica de Programadores. Sou o Marco, tenho 34 anos e serei o seu tutor aqui para o nosso curso, tá? Bom, sou de Belém do Pará, região norte, tenho 14 anos de experiência. Atualmente sou programador líder técnico. Se você chegou de paraquedas, não se preocupe. Esse curso tem o objetivo de ir do básico ao avançado, até você realmente se tornar um programador de verdade. Direto ao ponto, vamos fazer uma introdução aqui sobre a carreira do programador, o que um programador faz, salários e logo após já vamos começar na nossa jornada e introdução à programação. O que um programador faz? Somos responsáveis por desenvolver soluções de software para ajudar o dia a dia das pessoas. E para desempenhar esse papel, fazemos o uso da linguagem de programação para criar funcionalidades para um software ou aplicação. Realizamos também manutenção e melhorias a funcionalidades já desenvolvidas por outros programadores. A carreira de um programador. A nossa área não é diferente das outras. Ela começa com o nível estagiário, passando para nível júnior, nível pleno e nível sênior. Após o nível sênior, temos o nível líder técnico, que é um programador que se destaca por suas entregas e experiências. Neste papel, o profissional tem a oportunidade de melhorar suas habilidades como programador e, ao mesmo tempo, ele vai desenvolver o aspecto de liderança. Também tem o arquiteto e o gerente de projetos. Vamos falar sobre salários. Os valores apresentados aqui são uma média, E vai depender da empresa que você está trabalhando. Estagiário, de 1.800 a 2.500. Nível júnior, de 2.800 a 3.500. Nível pleno, de 5 a 8.000. Sênior, de 9 a 15.000. Líder técnico, de 10 a 15.000. Arquiteto 11 a 15.000 e gerente de projeto de 10 a 20.000. Eu coloquei um mais no final para identificar que, dependendo da empresa, pode superar essa margem. Vamos falar sobre conceitos. Todo computador é composto por duas partes essenciais para seu funcionamento, o hardware e o software. Sem uma das partes, ele não pode funcionar. Para entender melhor o que significa, pense num carro composto por duas partes mecânica e outra elétrica. O carro não funciona apenas com uma parte, pois é impossível dar a partida sem ignição, que seria a parte elétrica, ou dirigi-lo sem o volante, que é a parte mecânica. Hardware é a parte física do computador, ou seja, são os circuitos elétricos, processadores, gabinete, as placas e etc. Software é o conjunto dos programas que comandam o funcionamento do hardware. Programas são feitos a partir de algoritmos. Algoritmo é convertido para uma linguagem de programação. E o produto dessa conversão é um programa. O que é uma linguagem de programação? É um conjunto de regras utilizadas para criar programas. Por meio delas você consegue se comunicar com um computador, fazendo com que ele entenda, compreenda e execute o que você determinar. Para seguir com a introdução à programação, precisamos entender alguns conceitos. O computador funciona basicamente como uma máquina que recebe dados, processa-os, retorna um ou mais dados como resultado. Como podemos ver na imagem, entrada de dados, processamento, saída de dados. Para melhor entendimento, coloquei um exemplo da nossa calculadora. Entrada de dados seria os valores que eu estou informando para a calculadora. No exemplo, 150 mais 200. Após o clique no botão igual, o computador faz o processamento. Neste caso, ele retorna a saída de dados, que seria a soma de 150 mais 200 igual a 350. Vamos falar sobre lógica. O que será lógica? As pessoas utilizam lógica no seu cotidiano sem perceber. Chegam mesmo até citá-las, sem entender direito seu significado. Fiz uma pesquisa no Aurélio e lógica é a coerência de raciocínio, de ideias ou ainda sequências coerentes. Podemos ver no exemplo a seguir, o número 3 é menor que o número 5, o número 7 é maior que o número 5, logo o número 3 é menor que o número 5 e 7. Quando chove, não é preciso regar as plantas do jardim. Hoje choveu, logo hoje não é preciso regar as plantas do jardim. Porém, às vezes o raciocínio funciona desordenadamente. Quantas vezes você já ouviu falar a frase, e se acontecer aquilo? Ou eu não tinha pensado nisso. Neste exemplo mostrado, está descrita a ação de quem vai a um banco. Entretanto, veja se seria possível retirar o dinheiro obedecendo a sequência descrita. Número 1. Sair do banco. Número 2. Aguardar a vez a ser atendido. Número 3. Entrar na fila do caixa. Número 4. Digitar a senha.
Você conseguiria retirar o dinheiro? Com certeza não, pois embora as ações estejam corretas, a sequência está errada. A primeira ação é sair do banco. Como se pode tirar um dinheiro do banco estando fora dele? Neste momento, peço que você pause o vídeo e tente organizar o raciocínio. Observe a mesma ação na sequência correta. Entrar no banco, procurar a fila do caixa, entrar na fila do caixa, aguardar a vez a ser atendido, entregar o cartão eletrônico ao funcionário que atende no caixa, informar o valor a ser retirado, digitar a senha, pegar o comprovante do saque, o cartão eletrônico e o dinheiro, conferir o valor em dinheiro, sair do banco. Agora sim, podemos notar que conseguimos atingir o nosso objetivo, apenas organizando o raciocínio. Então, vamos lá criar o nosso primeiro algoritmo. O objetivo é conhecer a forma de estruturar um algoritmo. A nossa tarefa é descrever os passos necessários para colocar um carro em movimento. Para criar o algoritmo que vai solucionar o problema, você deve colocar as ações na sequência, uma em cada linha. No começo do algoritmo, deve-se colocar a ação de início para informar que aquele é o ponto inicial. Deve-se colocar a ação de entrar no carro, ajustar o banco e os espelhos retrovisores, colocar o cinto de segurança, colocar o câmbio em ponto morto, ligar o carro, colocar o câmbio na primeira marcha, pisar no acelerador, soltar o freio de mão, soltar a embreagem devagar. Pronto, finalizamos nosso algoritmo, pois foi atingida a meta de colocar o carro em movimento e para isso adicionamos um fim. Algoritmo em fluxograma. Aqui está sendo apresentado o mesmo exemplo de colocar o carro em movimento, só que em fluxograma. Para representar o início do fluxograma, note que o início e o fim é usado um retângulo com cantos arredondados. Os demais comandos é usado um retângulo normal. E aqui finaliza a nossa primeira aula. See you later. Te espero na próxima aula que iremos estudar sobre variáveis.